Olá, tudo bem por aí? Vamos falar sobre pessoas impulsivas, comportamento de impulso. Eu me chamo Tatiana Auler, eu sou psicóloga, estou aqui para bater esse papo com você. Bom, tem pessoas que são taxadas assim, né? Nossa, aquela pessoa é muito impulsiva, ela faz tudo sem pensar. Sabe de onde que veio essa expressão? Ai, perdi a cabeça? Ela vem de uma ideia de que quando a gente está comprometido com as nossas emoções, segundo o Daniel Goleman, a gente sofre um sequestro emocional. O que seria um sequestro emocional? As nossas emoções roubam os nossos pensamentos plausíveis naquele momento e simplesmente a gente age por impulso e age sem pensar. Por isso, perdi a cabeça, perdi a noção da realidade naquele momento. Falei besteira, saí correndo, agredi alguém, sei lá eu o que é que as pessoas fazem. Aliás, eu até sei muitas coisas que as pessoas fazem por impulso, não sei você o que você faz por impulso, mas o que eu estou querendo aqui é que você entenda como acontece esse comportamento. As nossas emoções, elas coordenam muito o movimento da nossa ação. Então, a gente pode meio que determinar, né, assim que determinar, que cada comportamento que a gente tem, ele vai ter uma intensidade dependendo da emoção que você está sentindo naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, tá? Para você, né? Vocês, porque acaba que mais de um assiste. Eu estou aqui gravando esse vídeo e eu estou tranquila, minha emoção, meu corpo, a minha sensação, está tudo ok. Vamos supor que eu estivesse falando para, sei lá, 3.000 pessoas, pode até ser menos. Provavelmente o meu coração ia estar acelerado. Ou seja, a minha ansiedade, ela ia estar tomando conta do meu corpo físico. Se eu não sei coordenar essa sensação, essa emoção que está presente em mim, o que acontece com muitas pessoas, principalmente quando vão falar em público, ter uma conversa, enfim, a ansiedade acaba tomando conta. Se eu não sei coordenar, eu posso, por impulso, desistir de dar uma palestra, ou por impulso sair correndo, ou por impulso fazer alguma coisa que não era aquilo que a minha mente racional estava programada para fazer naquele momento. Tá? Então, vamos organizar essa didática aqui. Tudo aquilo que a gente fala, eu estou sentindo, a gente está sentindo corporeamente. Então, se eu aperto o seu braço, você se machuca, você está sentindo fisicamente uma dor. Quando se trata de uma emoção, a gente também sente fisicamente essa emoção. O frio na barriga, um coração acelerado, uma falta de ar, né? Às vezes a musculatura ela fica toda enrijecida, as pernas começam a balançar, ou a gente chora, os olhos se enchem de lágrimas, uma tristeza, sensação de angústia. Presta atenção um pouquinho para cada emoção que você sente, aonde ela aparece, vamos dizer assim, se manifesta, né? Mas no seu corpo físico. E percebe como é comum para todas as pessoas, vou colocar quase todas, porque eu não gosto de ser muito taxativa, mas para a maioria das pessoas, sentirem da mesma forma que você. Quando a gente está assustado ou com medo, né, de alguma coisa, a gente faz assim, ó. Olha só a expressão, é muito comum essa expressão para a maioria das pessoas, né? Você faz esse movimento. Quando a gente está com raiva, a gente tem uma tendência a querer bater nas coisas, quebrar gesticular, né? A gente fica assim, né? Eu não sou nenhuma atriz, não, mas estou tentando aqui, né? A gente fica assim, mais tenso, né? O que acontece? E é muito comum, a gente percebe a cara, né, de raiva, como os animais fazem, na hora que eles estão com raiva, eles não rosnam, né? Eles não mostram dentes, as garras, né? A gente também faz a mesma coisa, só que dentro da natureza humana, vamos dizer assim. E esse impulso, a gente está falando sobre o comportamento impulsivo. O comportamento impulsivo, ele vai ser determinado, vamos dizer assim, por essa intensidade emocional. Vamos falar sobre a raiva, tá? Que é a mais comum das pessoas agirem por impulso. O que a raiva significa? O que a emoção da raiva está querendo dizer para você? Ela está querendo dizer que você está se sentindo injustiçado naquele momento, né? Tem muitas pessoas que sentem raiva quando vivem uma injustiça ou presenciam uma injustiça de alguma forma, né? A raiva ela está
te trazendo uma força, porque é uma força que a gente tem mesmo, para você se proteger de algum ataque, de alguma coisa que você está sentindo naquele momento, percebendo ao seu redor naquele momento. Só que às vezes, assim, essa percepção, ela é uma fala de uma outra pessoa, né, ou então alguma coisa que você está vendo ali, mas que não está necessariamente agredindo você fisicamente, a ponto de você ter que ter uma ação, uma outra resposta física, assim como os animais fazem, né, um vai morder o outro se ataca, blá, 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 se embola. Já viu briga de passarinho? Nossa senhora, não sabia que passarinho brigava tanto, aqueles bichos ficam cai na porrada lá, aqueles passarinhos que eu nunca vi. Bom, outro dia eu observei isso e falei, nossa, realmente, esses bichinhos não são fáceis. São tão bonitinhos, né? Mas também não são fáceis. Bom, voltando aqui, parando de falar besteira, o que acontece? Quando esse impulso físico ele começa a se dar, né? E a pessoa começa, a maioria das vezes acaba não percebendo, é no início dele, a sensação da raiva crescendo, sensação da ansiedade ou do medo, isso é muito rápido. Quem vai segurar o comportamento é a razão. Lembra que eu falei? Assim, a gente tem o nosso pensamento racional, que está ali agindo conscientemente diante de uma situação, isso é a nossa inteligência emocional atuando, e a gente tem a nossa emoção, que ela se movimenta na intensidade dela, né? A hora ela está mais intensa, parece que a gente não vai dar conta daquela emoção, e hora ela está ali um pouco mais é, dominável, vamos dizer assim, né? A gente consegue, com a nossa razão, dominar essa emoção. O ideal é que a gente consiga dominar sempre, né? Que a gente tenha uma inteligência emocional desenvolvida para ter domínio sobre esse impulso para ter desculpa, apareceu uma janelinha ali que não deveria, para ter domínio sobre esse impulso físico, que o físico, o nosso corpo físico, dá para a gente, né? Ou seja, essa sensação física dá esse impulso e a gente age perdendo a cabeça muitas vezes. Ah, Tati, então tá bom. Então, como é que eu resolvo esse pepino, né? Esse problema, né? A melhor forma de você resolver é você desenvolver o seu autoconhecimento. Por quê? Porque quando você desenvolve o seu autoconhecimento, você consegue, em primeiro lugar, entender quais são as emoções mais difíceis para você lidar. Tá? Não quer dizer que você vai. Ainda bem que você não vai deixar de sentir raiva, nem medo, nem ansiedade, que são as emoções desestruturantes, né? Aquelas emoções mais chatas da gente sentir. Ainda bem que você não vai deixar de sentir. Imagina viver uma vida inteira sem medo. Olha a quantidade de problemas que poderia acontecer com você. É importante que a gente tenha medo, é importante que a gente sinta ansiedade, a raiva, para a gente se proteger também. É importante sentir a alegria, né? A paixão, também é legal, mas essas outras emoções, por mais difíceis que elas sejam de se sentir, elas são super importantes na nossa vida. Então, quando essa emoção vem e você tem consciência de que aquela cena, aquela situação, uma situação ou repetida, ou tem algum gatilho ali que você já percebeu que te tira do eixo, né? Ou você sabe que aquela pessoa que você vai conversar, ou aquela situação que você vai experimentar, ela é difícil para você, e aí você já se prepara racionalmente para aquilo. Quando você tem um autoconhecimento mais desenvolvido, é mais fácil de você saber regular a sua emoção sem ter que ser na ação. Vou explicar melhor. Imagina, você está ali, vou falar sobre raiva, tá? Você está ali discutindo com uma pessoa, né? E ela começa a falar coisas para você e o seu corpo começa a aquecer e você começa a ficar com muita raiva. Pode ser que, perdendo a cabeça, você perca a razão e fale um monte de coisas que você não deveria falar naquele momento, que você mesmo pode julgar que não eram as melhores palavras para você usar naquele momento. E aí bate aquele arrependimento, aquela ressaca moral, é ruim, é desagradável, é chato. E aí, quando você tem um desenvolvimento da sua inteligência emocional, da sua consciência, o que acontece? Você começa a sentir essa raiva, né? Ela começa a surgir, e em vez de você, pum, deixar essa emoção explodir pela sua palavra ou por uma ação física ou qualquer coisa nesse sentido, você vai conseguir, tendo inteligência emocional, travar
esse movimento. Ou seja, não quer dizer que você vai deixar de sentir a raiva, mas você vai regular a raiva, a emoção, a intensidade no seu próprio corpo, ou seja, com uma respiração, por exemplo. Tem um exercício que é sair de cena, não é sair batendo porta por aí, xingando o outro, não é isso. É pedir licença, olha, se me dá licença 5 minutos, eu vou no banheiro, eu vou respirar, eu vou sair daqui. Regula a emoção. Regular a emoção é a mesma coisa que você faz, por exemplo, com alguém que você conhece, que você percebe que está com muito medo, e você fala, respira, calma, respira. Com o outro, tudo bem, né? Com o outro vai passar. Quando eu falo para você respirar, que vai passar, você não acredita que vai passar. Essa é a questão. A maioria das pessoas, elas acreditam que se elas falarem para uma outra pessoa, calma, respira, isso vai passar, para o outro vai passar. Mas quando são elas que estão sentindo essa carga emocional, né, porque é uma intensidade de química que fica no nosso corpo, a maioria das pessoas, quando é para si, para fazer esse exercício da respiração, calma que vai passar, acaba não acreditando que vai passar. E as emoções, elas são como ondas, elas têm um pico que elas atingem, mas depois elas quebram, assim como uma onda, né? Ou seja, eu estou com muita raiva, eu estou com muito medo, enfim, né? Essa emoção, ela ocupa muito espaço, eu estou colocando espaço simbolicamente, dentro do corpo físico, porque naquele momento o seu corpo, ele está entendendo que tem ali alguma ameaça, alguma coisa assim, que você tem que se proteger, e ele está colocando essa química que a gente, nós seres humanos, demos o nome de raiva, de ansiedade, de medo, mas poderia não ser o nome nenhum. Os animais, por exemplo, não sabem o nome do que eles estão sentindo, eles só sentem, né? Assim como a gente sente, eles também sentem medo, ansiedade, enfim. Então, essas emoções, se você perceber e observar, elas vêm, né? Elas ganham uma intensidade. Quando elas chegam lá em cima, no pico, vamos dizer assim, do que elas podem alcançar, é quando a maioria das pessoas elas agem por impulso, elas têm essa necessidade de fazer alguma coisa para diminuir essa intensidade, tá? Só que essa intensidade química, ela diminui sozinha se você não der combustível para ela. Dar combustível significaria você continuar brigando, você continuar, sei lá, causando, você continuar pensando, estimulando essa química. Isso é dar combustível para a sua emoção. Mas se você não der combustível, se você parar, respirar e falar, ok, eu estou sentindo isso, é desagradável, vem, né? Respira, fala, ai meu Deus, não vou dar conta. Respira de novo, respira, daqui a pouco você vai ver que vai passar, vai acalmando essa emoção. Tem várias técnicas sobre regulação emocional, desenvolvimento da inteligência emocional. Se você quiser aprender a desenvolver essa inteligência para lidar melhor com as suas emoções, eu vou deixar um link aqui para você de um curso que é Viva Plenamente, que ensina todas as técnicas de regulação emocional, ansiedade, como lidar com as preocupações. Então, quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá, clica nesse link, que você vai poder ter algumas aulas para você aprender a lidar com isso da melhor maneira possível, tá? Então, vamos lá, voltando. Quando você sente, quando eu sinto essa intensidade, a ideia é que você aprenda a deixar passar. Algumas pessoas, elas que têm, né, uma habilidade maior no raciocínio, na consciência, se conhecem mais, conseguem segurar essa emoção e não ter uma ação impulsiva. Outras pessoas, isso não quer dizer que uma seja melhor do que a outra, tá? Mas outras pessoas até sentem a química tão forte dentro de si, que são menos racionais, vamos dizer assim, né? São mais emocionais. Na hora que essa química vem, se ela não tiver uma razão que segure, ela vai agir por impulso, ela vai agir sem pensar. Mas, de fato, assim, todos nós podemos agir ou não agir por impulso, dependendo da situação. Tem situações, por exemplo, que é mais fácil para você lidar, outras situações são mais difíceis para você lidar. Ah, Tati, mas tem pessoas que são impulsivas em tudo? Tem, pode existir. Gente, existe de tudo, tem manual não. Ser humano não tem classificação A, B, C, D, né? Assim, enfim, né? Tem de tudo por aí, né? Então, tem pessoas que têm uma necessidade maior de botar essa emoção para fora,
não seguram nada na emoção, e tem outras pessoas que conseguem segurar a emoção e se colocar de uma maneira mais consciente. Eu vou gravar um outro vídeo explicando um pouquinho sobre essa sensação, às vezes, da gente achar que por não estar falando na intensidade da emoção, não está sendo verdadeiro, né? Por exemplo, eu estou com muita raiva de uma pessoa e aí eu falo assim, olha, não estou a fim de falar com você agora. Quando eu queria, entendeu? Vou falar um pouquinho sobre isso num outro vídeo. E você também pode escrever aqui nos comentários algum assunto que você queira, né, discutir, ou alguma curiosidade que você tenha, escreve nos comentários que eu vou responder para você, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu estou aqui para a gente falar sobre psicoeducação. Se você gostou, aproveita e já curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que seja interessante essa pessoa aprender um pouquinho sobre comportamentos impulsivos. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa esse tal do sininho para você receber sempre novos vídeos falando sobre educação psíquica, educação emocional. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima.